Câmara. Vamos agora dar prosseguimento ao estudo das contribuições, focando nas contribuições de intervenção do domínio econômico, as famosas CIDs. Primeiros aspectos gerais dela, inicialmente discutindo o que é, afinal de contas, domínio econômico e essa intervenção estatal. Tá? A gente pode entender como domínio econômico como o plano dos fatos sociais nos quais se processa a atividade econômica. Ou seja, é a própria realidade social onde todas as trocas econômicas acontecem. Ou seja, o próprio mercado, né? A sociedade de mercado como a conhecemos. E a ordem econômica é o conjunto de normas dirigidas à regulação das atividades do governo do domínio econômico. Então, enquanto o domínio econômico é a parte da realidade social onde há as trocas econômicas, a ordem econômica é a parte jurídica que regulamenta esse conjunto, essa dimensão social. O artigo 170 da nossa Constituição traz os pilares da ordem econômica, né, que devem guiar, obviamente, toda a atuação do domínio econômico, toda a atividade econômica. Então, nós temos a valorização do trabalho humano. O trabalho humano deve ser valorizado. Nós devemos fazer uma sociedade de mercado onde o ser humano seja central e não apenas o lucro. A livre iniciativa, respeitando que os particulares possam, sim, criar e desenvolver atividades econômicas sem depender de autorização estatal. Esses dois grandes pilares são centrais na atividade econômica. José Soares de Mello destaca a importância disso e o entendimento de que a atuação estatal, ela se dirige a uma parte dessa realidade. José Eduardo Soares de Mello, ele dá uma visão um pouco diferente de domínio e ordem econômica do que nós lemos no slide anterior. Para ele, a ordem econômica é o campo de atuação do Estado, enquanto o domínio econômico é o campo de atuação privada. Tá? Então, você tem, no caso, como dito pelo José Soares de Mello, teria o domínio econômico, sim, um espaço da realidade onde o setor privado atua, e a ordem econômica, um espaço da realidade no qual o Estado atua. Então, diferentemente do que nós falamos anteriormente, onde o domínio econômico é a realidade, a ordem econômica é a estrutura jurídica, para José Soares de Mello, nós temos a ordem econômica como espaço da realidade onde o Estado atua e o domínio econômico como espaço da realidade onde as entidades privadas atuam. Tá? Fato é, dependendo de como eu classificar isso aqui, o texto constitucional intitulado da ordem econômica dá alguns pilares para a atividade privada e passa boa parte dos seus artigos dizendo como o Estado irá intervir nessa economia. Tá bom? E ela se dá de diversas formas, seja por serviços públicos, seja por uma intervenção estatal direta, como por exemplo os monopólios. Tá? Essa intervenção direta no domínio econômico, ela só pode existir excepcionalmente. Então significa o seguinte, para a nossa Constituição, o Estado não deve intervir na economia, salvo situações excepcionais, quais sejam segurança nacional e relevante interesse econômico, coletivo. Tá? E no caso não seria cabecide, seria atuação direta do Estado. Tá? Obviamente, a segurança nacional é algo relativamente tranquilo de se entender, né? Ou seja, quando a segurança do Estado está ameaçada. Agora, o relevante internacional é o genérico, é onde tudo pode entrar lá dentro, e o que permite que o Estado atue em várias áreas, como nós vemos atualmente. E a CID é uma forma de atuação nas atividades econômicas dos particulares. Então, veja, quando há relevante interesse coletivo ou segurança nacional, o Estado vai atuar ele mesmo, não vai precisar de CID. As CIDs, as contribuições, existem quando tem uma atividade praticada por particulares, tá? Mas há o interesse do Estado de alguma forma de conformar essa atuação. Tá? A CID deve ser... A CID, como toda contribuição, tem finalidades. Né? Só que a gente pode e devemos identificar em cada espécie de CID as próprias finalidades, mas a gente pode dizer que, de forma geral, todas as CIDs devem seguir os fins e os princípios da ordem econômica, que são descritos entre os artigos 170 e 181, como, por exemplo, os que citamos ainda agora, a livre iniciativa e a valorização do trabalho humano. Tá? Então, as CIDs devem, de forma genérica, fomentar isso.
Lembrando que sempre, todos os tributos têm fator fiscal e extrafiscal, a gente pode dizer o seguinte: o caráter fiscal da CID visa obter recursos aplicados para aplicar em atividades dirigidas para efetividades de princípios de atividade econômica. Então a gente pode dizer, genericamente, que o recurso obtido com a CID visa financiar os fins econômicos. Agora, extrafiscalmente, eu quero que, através do tributo, ou do recurso que eu conseguir com esse tributo, eu consiga fazer com que os particulares atuem conforme os princípios da ordem econômica. Então, eu preciso criar as CIDs como uma forma de fazer com que os particulares atuem de acordo com os princípios da ordem econômica. Essa é a função fiscal básica da CID. Claro que a gente está botando aqui de forma geral. Tá? Olhando mais especificamente os aspectos gerais específicos da CID, eu trago os acessórios de mero que diz o seguinte: a intervenção deverá ter natureza transitória, tá? Tempo indispensável para recompor os arranjos do domínio econômico. Segundo ele, isso aí na prática não é assim que funciona. Tá? Na prática, os tributos são criados e ficam ad eterno. Se subscrever-se a específico âmbito de atuação mediante vinculação de determinados setores envolvidos no respectivo mercado. De certa forma, se você olhar na prática, a CID ela consegue limitar pelo menos a tributação de quem realmente tem alguma ligação com aquele setor. Mas nós vamos ver uma ligação bem genérica. As respectivas contribuições devem ser exigidas unicamente das pessoas que têm um especial interesse na atividade estatal ou que dela aufiram benefício diferencial. Isso aí tem algumas que seguem isso, mas a CID combustível, por exemplo, é combustível geral e todo mundo paga. Né? Obviamente nós temos... no caso das contribuições, lembrando, elas têm uma hipótese de incidência não vinculada à atividade estatal, então é uma ação do particular, ela não é restituível e o produto arrecadado é destinado, tem uma destinação prévia. Ora, no caso das CIDs, o que é que ela tem de peculiar na destinação? A gente pode dizer que a arrecadação dirigida a setor econômico que direto ou indiretamente contribuiu. Então, veja, a Constituição não vai dizer qual é a regra matriz, qual é a hipótese de incidência. Ela vai dizer o seguinte, que eu devo criar as CIDs dirigido para benefício de determinado setor econômico. Tá? Então, se eu arrecado com combustíveis, eu tenho que reverter aquilo de alguma forma que beneficie o setor de transporte, de produção de combustível. Claro que num sentido público. Vamos entender bem quando a gente começar a ver as contribuições. Tá? Então, note que a Constituição ela não traz a regra matriz. Em alguns casos, ela até fala, como por exemplo, se de combustível, tá? Mas em geral ela pode no máximo dizer, se diz, ela diz a alguma destinação, ou, o que é mais comum, remete, põe ali a base, olha, está lá naquele artigo que a gente falou em aulas passadas, e fala, olha, você pode ter a condição de intervenção no domínio econômico, desde que tenha essa destinação setorial. Então, a legislação complementar pode criar uma regra matriz, desde que respeite a destinação. Tá? A função fiscal é influir no comportamento do mercado. Né? Por exemplo, a imunidade decorrente de receita de exportação é um exemplo. Né? E a função fiscal, no caso, é obter recursos para setores específicos. Tá? E, obviamente, setores da economia. Você vai notar que há uma função social. Bom, vamos tentar entender isso melhor. Como é que eu devo formular essa finalidade de uma CID? O inciso 2 do parágrafo 4 do artigo 177 da Constituição fala da destinação da CID de combustível. E eu acho que isso aqui dá para vocês terem uma noção agora clara do quão abrangente pode ser a destinação. Então, essa CID de combustível, a gente vai estudar lá em detalhe, mas ela incide sobre o consumo de combustíveis. Nós temos destinar o recurso da CID de combustível ao pagamento de subsídio de preços do transporte de álcool, combustível, gás natural e seus derivados e derivados do petróleo. Então, subsidiar esse transporte, né, como forma até de viabilizar que ele chegue, por exemplo, setores em áreas de difícil acesso, por exemplo. Financiar projetos ambientais relacionados à indústria do petróleo e gás. Né? No caso de um derramamento de petróleo, eu posso desenvolver, com o dinheiro da CID, o combate aos problemas ambientais. E financiamento de programas de infraestrutura de transporte, aí é aquela história. A ligação entre
o combustível e o meio de transporte é muito tênue, né? Roca Rasa é muito crítico e defende que a vinculação não pode ser genérica, a vinculação tem que ser específica. Então, o produto arrecadado de uma CID, a CID tem que trazer claramente essa vinculação entre o setor que ela arrecada e o setor beneficiado. Então, para a ROC, essa relação, isso aqui foi posto por emenda constitucional, tá? Essa questão do financiamento ao programa de infraestrutura de transporte, ele não enxerga correlação com o setor que paga. Ele diz o seguinte, tem que ter uma clara relação entre quem está pagando e aonde o dinheiro está sendo aplicado. Se eu pego em um setor e aplico no outro que não tem relação, eu não estou respeitando a base da CIT. Então ele defende uma formulação bem específica. Agora, o legislador, ele tende a ser genérico nessa vinculação. E aí que talvez alguns possam entender melhor. Então, a CIT pode arrecadar de um setor, mas ele vai direcionar para uma área genérica que tem alguma vinculação com esse setor que pagou o recurso, tá bom? Mas é muito mais um interesse social, tá? Nesse ponto, talvez, se eu tivesse que ser muito específico, talvez a gente ia acabar direcionando para setores que não tenham necessidade, porque bem ou mal, o setor combustível é um setor forte. Então, é bem interessante aplicar na infraestrutura, se você for olhar. Por exemplo, parte do dinheiro das telecomunicações vai para o cinema. Tem coisas assim, né? O parágrafo 2º do artigo 1º da Lei 10.336, de 2001, diz o seguinte: durante o ano 2002, será avaliada a efetiva utilização dos recursos obtidos da CID a partir de 2003. Os critérios serão previstos em lei específica. Isso significa o seguinte: é uma espécie de lei geral da CID que tenta dizer, olha, vamos avaliar como é que está sendo aplicada a CID combustível. Roca Rasa critica, diz que, normalmente, basicamente, criticando o lado genérico, né? E aí vem a questão, quem que estabelece os critérios? Lei orçamentária ou lei específica? No fundo, na prática, acaba sendo um ou outro. Às vezes a lei orçamentária já especifica os direcionamentos, embora o ideal seja a lei específica. Tá? A Constituição não é expressa se a CID deve ter objetivos genéricos ou específicos. O que a gente nota é que normalmente elas são genéricas. E até hoje o Tribunal Superior, o STF, não foi contra isso. Bons estudos e até